E aí galera, beleza? Como vocês estão? Dessa vez eu fiz um vídeo completo ensinando como fazer o dimensionamento de um circuito elétrico residencial e passo a passo para você conseguir fazer sem complicação seu dimensionamento, e tudo isso seguindo a NBR 5410. Então segue comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. E aí galera, beleza? Eu sou o Mikael e sou engenheiro civil. E como eu falei, dessa vez eu fiz um vídeo completo mostrando passo a passo um dimensionamento de cabos elétricos para um circuito com base na NBR 5410. Para quem ainda não conhece, a NBR 5410 é uma norma que estabelece as condições que devem ser seguidas nas instalações elétricas de baixa tensão. E tudo isso para garantir a segurança de pessoas e animais, além do funcionamento adequado das instalações elétricas e a conservação dos seus equipamentos. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos do universo de projetos e obras, se inscreve aqui no canal. Você não imagina o quanto isso vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos como esse aqui para o canal. Não esquece de ligar o sininho das notificações e deixar o seu like aqui no vídeo, beleza? Isso fortalece demais o nosso canal. Para começar, vamos imaginar que você foi chamado para a casa de um cliente para instalar um circuito de uma TUI, uma tomada de uso específico, para instalar um chuveiro elétrico, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que você deve se perguntar é: qual cabo devo usar? A resposta para essa pergunta está na tabela 47 da NBR 5410. Vamos ver lá. A tabela 47 da NBR 5410 estabelece a seção mínima dos condutores que devem ser utilizados em determinados circuitos. Por exemplo, para os circuitos de iluminação com cabos de cobre, utiliza-se a seção mínima de 1,5 mm. Já para circuitos de tomada, circuitos de força, utiliza-se no mínimo a seção de 2,5 mm. Pronto. Então, segundo a tabela, o cabo que eu devo utilizar é o de 2,5 mm, não é isso? Nada disso. Essa é apenas uma orientação para que ninguém saia colocando qualquer cabo em qualquer circuito. Então a norma já deixa claro que em circuitos de iluminação, menos do que 1,5 mm não pode, e em circuitos de tomada, menos do que 2,5 mm também não pode. Então, o que devemos fazer para saber qual seção devemos utilizar? Para dimensionar corretamente nesse caso, a gente tem que responder 5 perguntas. Elas são: qual a corrente do circuito do chuveiro? Como os cabos serão instalados? Qual a quantidade de cabos por circuito? Qual o tipo de isolação terá cada cabo? E quantos cabos irão passar no mesmo eletroduto? Então vamos atrás dessas informações para responder cada uma dessas perguntas, tranquilo? Para sabermos qual a corrente desse circuito é muito fácil. Esse circuito terá apenas o chuveiro elétrico. E normalmente na embalagem, no site do fornecedor do produto, eles fornecem facilmente a potência em watts e a tensão em volts que o produto utiliza. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar um chuveiro que, segundo as informações do site de vendas, possui 7.800 watts de potência. E, como estou no Ceará, vou utilizar a nossa tensão de 220 volts monofásica, beleza? Para descobrir a nossa corrente, basta dividirmos a potência, que é de 7.800 watts, pela nossa tensão, que é de 220 volts, e encontramos o valor de 35,45 amperes para a corrente do nosso circuito. Agora guarde esses valores que vamos precisar deles mais tarde, tá bom? A segunda coisa que precisamos saber é como os cabos serão instalados. O mais comum em construções residenciais, que é o caso do nosso exemplo, são as instalações embutidas em alvenaria, ou seja, dentro da parede. Se dermos uma olhada na tabela 33 da norma, podemos observar que o método de instalação é o de número 7. Então, o método de referência é o B1. Mas não se preocupe com esse código, ele é apenas uma referência que a norma dá para que nos ajude a orientar sobre a busca de novas informações em outras tabelas, caso a gente precise. Então vamos seguir em frente. A próxima pergunta a ser respondida é a quantidade de cabos por circuito. Aqui devemos ter bastante atenção, pois é muito comum se confundir nessa parte, tá bom? A tabela 46 da norma fala sobre o número de condutores a serem considerados em função do tipo de circuito. Por exemplo, como eu disse, aqui no Ceará a gente vai trabalhar com um circuito monofásico, e em circuitos monofásicos com 3 condutores, fase, neutro e terra, a gente considera apenas 2 condutores carregados. Por quê? Porque o neutro também é um condutor carregado. Quando o circuito está ligado, uma lâmpada ou uma tomada, no neutro também passa carga. No circuito monofásico com apenas 2 condutores, também são 2 condutores carregados, fase e neutro.
Já em algumas regiões do país, nós podemos ter um circuito bifásico, sem o neutro, onde as duas fases são carregadas, e o circuito bifásico com o neutro. Nesse caso, nós teremos 3 condutores carregados, as duas fases e o neutro. No circuito trifásico sem o neutro, nós temos 3 condutores carregados, e no circuito trifásico com o neutro, nós teremos 3 ou 4 condutores a serem considerados, mas para isso é bom ver o item da norma 6.2.5.6.1. Lá tem uma observação especial sobre isso. Então, como vimos na tabela, nosso circuito é monofásico, logo teremos 2 cabos carregados no circuito. O próximo ponto a saber é qual tipo de isolação terá o cabo, correto? É verdade. O tipo mais comum utilizado em instalações residenciais é o de PVC para resistir a 70 graus Celsius. E é justamente essa que vamos utilizar. Agora vem a parte mais importante desse processo. Precisamos saber quantos cabos irão passar no mesmo eletroduto. É muito importante saber isso, pois quanto mais cabos passam dentro de um eletroduto, maior é a temperatura nele. E a temperatura influencia muito na capacidade de condução dos cabos. Olha só. Vamos supor que passam 2 circuitos no total dentro do nosso eletroduto, tá bom? Um para o banheiro como um todo, lâmpadas, interruptores, TUG. TUG são tomadas de uso geral, para quem não sabe. E um outro circuito para a nossa TUI do chuveiro elétrico. Pronto, agora a gente já pode ir para a tabela 36 da norma. A tabela 36 fala justamente da capacidade de condução correta em amperes para os métodos que a gente viu na tabela anterior. O método A1, A2, B1, B2 e assim por diante. Lembra que eu falei dos códigos? Aqui que a gente vai utilizar. O nosso método é o método B1. Se a gente pegar o código B1 para 2 condutores e descermos na coluna até encontrarmos o valor em amperes arredondado para cima que a gente calculou, lembra? A gente precisa de 35,45 amperes. Se a gente descer na tabela, o valor mais próximo para cima que a gente vai encontrar nessa coluna é de 41 amperes. E se a gente seguir na mesma linha, a gente vai descobrir que o cabo que a gente precisa é o de 6 milímetros. Pronto. Pela tabela encontramos o cabo de 6 milímetros inicialmente. Porém, ainda precisamos aplicar um fator de correção, devido ao número de cabos dentro do eletroduto. Lembra que eu falei que a temperatura influenciava bastante na capacidade de condução dos cabos? Pois é, o fator de correção vai ajudar a gente a justamente corrigir a corrente suportada pelo cabo nas condições de instalação que ele estará. A tabela 42 vai ajudar a gente com base nisso. Aqui na tabela 42 a gente pode observar que ela apresenta os fatores de correção de acordo com o número de circuitos dentro de um mesmo eletroduto. No nosso caso, são 2 circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Então o nosso fator de correção é de 0,8. Dessa forma, a gente precisa multiplicar o valor em amperes que a gente encontrou na tabela 36, que seria 41 amperes para o cabo de 6 milímetros, vezes 0,8, que é o fator de correção. Assim a gente vai conseguir descobrir quanto nessas condições o cabo de 6 milímetros realmente consegue conduzir. Se multiplicarmos a corrente suportada pelo cabo de 6 milímetros pelo fator de correção de 0,8, encontramos 32,8 amperes. É aí que mora o perigo. O cabo de 6 milímetros suportaria 41 amperes naquelas condições, se o circuito dele passasse no eletroduto sozinho, mas passam 2 circuitos. Devido ao calor dentro do eletroduto, ele só consegue suportar 32,8 amperes. Mas a gente precisa de 35,45. Então vamos precisar aumentar a bitola do cabo para o nosso chuveiro. Deixa eu aproveitar para deixar uma dica para vocês. Sempre que tiver mais de um circuito passando no mesmo eletroduto, você vai na tabela 42 da norma e aplica o fator de correção. Faz isso igual eu ensinei aqui, que não vai ter como errar, tá bom? Isso é muito importante, não esquece. Bem, temos que partir para o próximo cabo de maior bitola. Ele é o de 10 milímetros. Nessas condições de instalação, ele suportaria até 57 amperes. Mas devemos aplicar o mesmo fator de correção de 0,8 para descobrir se ele consegue suportar a nossa carga. E ele suporta 45,6 amperes, que é o suficiente para o nosso circuito de chuveiro elétrico. Então já sabemos que devemos utilizar o cabo de 10 milímetros. Outro fator que deveríamos aplicar é a queda de tensão. Ela atua assim: quanto maior for a distância entre a fonte de alimentação e a carga, maior a queda de energia. Mas como a gente está falando de uma instalação residencial, onde essas distâncias entre a fonte e a carga são muito próximas, esse fator é irrelevante. Por isso a gente não vai considerar ele nessa conta, tá bom? Conseguiu entender o passo a passo do vídeo? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo, tá bom? Aproveita e diz aí o que você quer que eu fale no próximo vídeo, tá?
eu vou deixar aqui na descrição o link para um vídeo que eu apresento um pouco do Revit, que é o programa que eu utilizo para fazer meus projetos elétricos. Assiste lá! E para você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Você nem imagina o quanto isso é importante e fortalece esse canal. Muito obrigado mesmo! Até a próxima!